Olá, pessoal. Nesses últimos dias, eu vi algumas notícias e alguns youtubers, influencers comentando que a Receita Federal, a partir do próximo ano de 2026, estaria notificando adultos que moram na casa dos pais para prestar informações e, eventualmente, ter que pagar imposto de renda sobre essa suposta locação que os pais fariam aos filhos que moram com eles, certo? E logo em seguida, os próprios sites do governo federal, da Receita Federal, desmentiram essa informação, disseram que era fake news, que a oposição estava espalhando aí fake news, tá? Mas, de qualquer forma, isso me chamou muita atenção, porque no momento eu estou morando na casa da minha mãe, então logo vou averiguar isso aqui, tá? E mesmo que a Receita Federal tenha desmentido isso, eu quero gravar esse vídeo assim para realmente questionar, né, e a gente analisar aqui. De fato, a Receita Federal poderia fazer isso, tá? Então vamos aqui comigo que eu vou analisar isso com vocês, certo? Então, né, aqui é a notícia de que essa informação seria fake, né? E na realidade, o que é que acontece? A partir de janeiro de 2026, né, a partir do próximo ano, a Receita Federal ela vai passar a notificar contribuintes que residem em imóveis de terceiros sem contrato formalizado ou sem declarar pagamento de aluguel. E eles vão usar esse mecanismo de inteligência artificial para cruzar dados do Cadastro Nacional de Imóveis, o SINTE, e o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o novo CIB. Esse cadastro imobiliário, pessoal, o CIB, é uma espécie de CPF dos imóveis que foi criado recentemente, né, agora no bojo aí da reforma tributária. Então, assim, o que a Receita Federal está buscando é o quê? É cruzar informações para tentar identificar aquelas pessoas que moram de aluguel, né, e que não declaram, porque isso é uma prática muito comum no Brasil, né, esse acordo entre o locador e o locatário, em que o locador chega para o locatário e diz: rapaz, nem você declara que me paga, nem eu declaro que eu recebo, e fica elas por elas, né? Então a Receita Federal está querendo fechar o cerco e pegar justamente o quê? Essas locações em que nenhuma das partes, nem locador nem locatário, declaram, certo? Então esse é o alvo, esse é o objetivo real da Receita Federal, certo? E, inclusive, isso aqui a gente observa nessa instrução normativa bem recente, que é a 2275, agora de 15 de agosto, né, que fala justamente sobre a adoção do Cadastro Imobiliário Brasileiro e o compartilhamento de informações, né, pelos serviços notariais e de registro. Então vamos ver aqui, logo no artigo 1º. Vai falar que esta instrução normativa dispõe que as obrigações atribuídas aos serviços notariais e de registro, ou seja, aos cartórios de registro de imóveis, que eles vão ter que fazer o quê? Compartilhar com as administrações tributárias informações e documentos relacionados a operações com bens imóveis urbanos e rurais e relativa à adoção do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o tal do CIB, certo? Então, a instrução normativa, essa recente de agosto desse ano, justamente o que é que ela está fazendo? Obrigando os cartórios de imóveis a compartilhar informações, né, não só com a Receita Federal, mas com as administrações fazendárias, tanto estadual também municipal, para receber essas informações, para poder fazer esse cruzamento de dados, para tentar identificar eventuais locações que não estejam sendo declaradas pelos contribuintes, tá? Agora, voltando aqui ao nosso ponto. Então, a Receita Federal, por exemplo, no meu caso, que eu estou morando atualmente aqui com minha mãe, a Receita Federal poderia querer me notificar e me cobrar algum imposto, algum tributo? Primeiro de tudo, a priori, a Receita Federal ela pode notificar quem ela quiser para prestar informações, certo? Mas aí a pergunta, ela poderia me cobrar algum tributo? Resposta, não pode. Por quê? Primeiro, adultos que moram com os pais, por exemplo, no meu caso, que estou morando aqui com minha mãe, aqui não existe uma locação. Na realidade, o que existe é uma coabitação, né? Parentes que moram com outros parentes, né? Não existe uma locação, porque aqui minha mãe estaria alocando o quê? Um quarto para mim? Não faz sentido, né? Aqui o que existe é outro instituto, é o Instituto da Coabitação, o que não é uma locação. Se a gente for ver, pessoal, a locação o que é? É um contrato em que uma das partes cede temporariamente
temporariamente o uso e a fruição de um bem infungível a outra em troca do pagamento de uma remuneração que seria o tal do aluguel, certo? Então, por exemplo, primeiro caso, pais que moram, né, filhos que moram com os pais, não existe locação, certo? E aqui existe uma coabitação, certo? Então a Receita Federal não poderia cobrar imposto de renda, o que fosse, tá? E aqui agora vamos imaginar o segundo cenário. Vamos dizer que você, né, more aí no imóvel de um tio, de um parente, né, e, enfim, não more junto com o parente, você sozinho mora nesse imóvel, certo? E você não paga nada de aluguel, zero, certo? Nesse caso, a Receita Federal, ela poderia cobrar algum imposto, por exemplo, imposto de renda? Resposta: não, não pode. Mesmo que, porque você pode dizer, existe uma alocação aí? Bom, né? Ele está deixando que você fique lá no imóvel. Mas o detalhe porque se ele não cobra nada de nenhum valor a título de aluguel, você mora nesse imóvel a título gratuito, não existe fato gerador do imposto de renda, certo? Porque o fato gerador do imposto de renda é o quê? Auferir renda ou provento de qualquer natureza, certo? Então, se existe aí uma locação, mas a título gratuito, não é a título oneroso, não existe fato gerador do imposto de renda, porque não você, né, o locador, assim dizer, ele na verdade não está locando, ele está emprestando, deixando você morar de graça. Então, ele não está oferindo renda, então não existe fato gerador do imposto de renda aí. Tá? Então, mesmo nesse caso, tudo bem, a Receita Federal pode até notificar para você prestar esclarecimentos, mas não vai poder, né, cobrar ou, enfim, imposto de renda, porque aqui não existe fato gerador, né? Não está havendo pagamento de imposto de renda. E aqui ela não poderia presumir um fato gerador que de fato não existe, tá? Então, em resumo, pessoal, tanto seja você um filho que mora com os pais, né? Ou com algum parente, ou seja você, né, um parente que mora no imóvel de outro parente, certo? A título gratuito. Em nenhum dos casos será devido qualquer valor a título de imposto de renda. Por quê? Porque aqui não existe o fato gerador do imposto de renda, porque você está morando a título gratuito. Então não existe pagamento, não existe renda. Então sequer há que se falar em capacidade contributiva, porque não tem riqueza, né? Não tem conteúdo econômico, tá bom? Então podem ficar tranquilos. Se vier a notificação da Receita Federal, né? Enfim, e a Receita Federal quiser autuar, você pode se defender e vai ser bem sucedido na sua defesa, tá bom? Valeu, um abraço.